A 7ª edição da Bienal Internacional do Livro de Alagoas esteve com 133 estandes, expondo mais de 30 mil títulos. Um universo de sentidos relacionado à arte, cultura, literatura, conhecimento e também entrou em cena um universo de ideias. Nos cursos de humanas existe uma tendência e inclinação para pensadores de esquerda deixando a direita sem representantes. Por quê? Na verdade, se a gente for analisar com profundidade, a gente vai perceber que a universidade, como integrante do Estado, ou como um espaço de discussão política que integra a sociedade como um todo, e como a sociedade que a gente tem é uma sociedade conservadora, certo? Se a gente for analisar com mais profundidade, nós vamos identificar que o que existe na universidade, mesmo nos cursos de humanas, é uma discussão muito mais no sentido da manutenção do atual estado de coisas, da negação da possibilidade de rupturas, do que o contrário. Na verdade, é um setor minoritário que representa o espaço de crítica na universidade, certo? Como tudo existe positividade e negatividade, certo? Num espaço que é hegemonicamente conservador, existe também o seu contraponto. Nos cursos de humanas, pelo debate político, pela intensidade das leituras, né? Isso fica mais fácil de identificar esse contraponto, mas não é correto, na minha avaliação, dizer que existe uma predominância dos autores de esquerda e os autores de direita não são privilegiados. Eu diria o contrário, uma predominância dos autores conservadores, porque a universidade é um espaço que reflete a vida na sociedade, um espaço que, especialmente a universidade pública, também é parte do Estado, e assim o seu papel não é formar revolucionários, né? O seu papel é formar quadros para a manutenção da ordem, né? É claro que como há uma negação, ou melhor, uma crítica da ordem, certo? É um debate fértil ao surgimento de novas ideias, de ideias transformadoras, de ideias revolucionárias e que podem permitir uma melhoria significativa nesse mundo que a gente vive. Indique alguns pensadores, independente do seu partido, indique alguns pensadores livres. Bem, eu diria que poderia indicar vários, né? Mas eu acho que toda pessoa deveria ler os clássicos, certo? Os clássicos da economia, os clássicos da filosofia, os clássicos da literatura, certo? Eu acho que se você vai estudar economia, você para entender bem o Marx, por exemplo, é preciso estudar Adam Smith, Ricardo, certo? Se você vai estudar filosofia, acho que é fundamental estudar filosofia clássica alemã, Kant, Hegel, o próprio Marx, Feuerbach. Se você vai pegar a discussão da literatura, não há como a gente entender corretamente o mundo sem acompanhar os seus reflexos na produção literária. Então eu diria que o melhor, se pudesse indicar, certo, que se estudem os clássicos, porque lá está contido os grandes debates da humanidade. Qual o maior obstáculo para o professor na era moderna? Eu acho que o maior obstáculo são as condições de trabalho, certo? Infelizmente o professor é um profissional bastante, desvalorizado, né? Se a gente vai analisar, especialmente na educação básica, no ensino médio, certo? As condições de trabalho do professor são muito difíceis, né? Enfim, mesmo nas faculdades, nas escolas privadas, a grande pressão, o estresse, a falta de autonomia impede que o professor desenvolva um trabalho com mais qualidade. Nas escolas públicas existe um pouco mais de autonomia, mas por outro lado existe menos material para você desenvolver um trabalho mais adequado, certo? Então eu diria que o grande problema é esse. Portanto, os professores precisam compreender isso para lutar por melhoria na sua vida, nas suas condições de trabalho. Deixa-nos uma frase que mostra o benefício da leitura e que motive para esta. Eu acho que a leitura permite conhecer o mundo e é necessário conhecer o mundo para transformar. Muito obrigado. À disposição, qualquer coisa, é só contactar.
Professor, nos cursos de humanas existe uma tendência, uma inclinação para pensadores de esquerda, deixando a direita sem representantes? Por quê? Eu acho estranho essa pergunta. Não existe essa questão de direita e esquerda. Existem exatamente pensamentos que é favoráveis a um determinado grupo que tem uma linha de pensamento ideológico que diverge de outra. Não existe direita nem esquerda. Existe quem está no poder e quem está fora do poder. Então não existe essa questão. Então eu discordo dessa pergunta. Independente do seu partido, indique alguns pensadores e livros. Não, assim, eu vou indicar o livro Canais e Lagoas, de Otávio Brandão, que é um livro da coleção nordestina, da própria Edufal, e que é um livro que apresenta uma proposta de como trabalhar em várias disciplinas. Então, o Otávio Brandão foi farmacêutico, é do movimento, como você dizer, de esquerda, que à época era de esquerda, e que lutava exatamente em prol do meio ambiente. Né? Então, ele publicou essa obra e ele apresenta um plano de disciplina indicando quais são as disciplinas, que são muitas disciplinas que podem ser trabalhadas no livro no conteúdo desse livro. Qual o maior obstáculo para o professor na era moderna? É lidar com as novas tecnologias, né? Para poder você saber usar as estratégias de ensino utilizando, por exemplo, o WhatsApp. Como é que eu vou realmente? Porque o celular está sendo um instrumento que muita gente, quer queira, quer não, do seu povo aí, tem esse aparelho. Então, o desafio é o professor saber utilizar esse instrumento como facilitador do processo de aprendizagem. Agora, deixe-nos uma frase que mostre os benefícios da leitura e que motive as pessoas para ela. A leitura liberta. Essa é a minha mensagem. A leitura liberta. Muito obrigado, professor. Nos cursos de humanas, existe uma tendência, uma inclinação para pensadores de esquerda, deixando os de direita sem ou quase nenhuma representação. Sim, isso realmente acontece muito, né, nesses cursos que a gente são mais próximos, mas eu acho que não só aqui em Alagoas, como no Brasil como um todo, né? Porque a educação brasileira, mundial também pode ser, ela está justamente tendencialista. Então, aqui no Brasil, desde cedo, no ensino médio, eles vão direcionando você para a esquerda. Então você, como não tem com o que confrontar aquela ideia, você acaba aderindo a ela como se ela fosse a única posição existente. Então realmente há essa tendência mais para a esquerda do que para a direita aqui no Brasil. Mas por que você quer que acontece essa inclinação da direita? Para a esquerda? Para a esquerda? É porque os profissionais, eles são todos dessa área, né? A gente não vê um profissional com uma posição sobre alguma coisa, uma posição moderada, né? Eles são sempre tendencialistas, eles querem perpetuar essa linha que eles aderem para os seus discípulos. E assim, sem previsão de um fim. Independente do seu partido, indique alguns pensadores e livros. Rapaz, existem muitos livros bons, existem muitos pensadores bons, mas o que está muito evidente, o mais próximo que nós podemos ter um contato maior é aquele Olavo de Carvalho. Embora ele não se posicione como de direita, mas as posições que ele assume, aquilo que ele apresenta, entra em conflito violento com a posição definida pela esquerda, que é o socialismo. Então, para um começo, para alguém que quer conhecer o pensamento mais sólido, a você Olavo de Carvalho tem que ser um caminho que pode levar a gente a conhecer pensador de direita. Você lê livros só indicado pelos professores ou como um livro que atrai? Bom, tem aquele livro nas aulas, aqueles livros que são indicados por professores, mas a gente não pode se limitar a eles, né?
existe também o nosso crescimento intelectual pessoal. Por exemplo, um professor na UFAL, um professor de filosofia, aconselha você a ler Marx. Você não vai se limitar àquilo ali, você vai ler Marx, pode ler Marx, mas você também deve saber que existem pessoas que contestaram as teorias de Marx e que essas teorias foram até superadas. Então, é importante que a gente não se limite apenas àquilo que o professor diz, como também nós busquemos conhecer melhor as críticas que são feitas a determinadas obras por outros pensadores tão importantes quanto aqueles que nos são indicados. Você acha que está faltando algo para que o aluno possa ter mais opções e liberdade nas suas posições políticas? Sim, e é o que eu falei no começo, né? Como a gente está crescendo educacionalmente falando, a gente está crescendo com apenas uma visão de política, a gente acaba aderindo a ela como se ela fosse verdadeira. Então é importante que haja esse diálogo, né, essas posições diferentes para que elas entrem em conflito e que a gente perceba qual de fato está mais adequada à realidade. Obrigado. Nos cursos de humanas, existe uma tendência, uma inclinação para pensadores de esquerda, deixando a direita sem quase nenhum representante. Bom, eu concordo, até por conta do pensamento do aluno do curso de humanas. Como ele chega na universidade já encontra os veteranos voltados para essa vertente, a vertente esquerdista, marxista, comunista, até socialista mesmo, e eles tendem a buscar mais nessa fonte. Existem poucos que também tendem à direita, tendem ao capitalismo, tendem a meritocracia, no caso, né, que eles acham que quem trabalha deve conseguir cada vez mais. Porém, esse cunho da esquerda impera mais por conta até dos próprios pensadores e dos cursos que são estudados dentro da grade curricular. A gente encontra muito Marx, a gente tem professores que ensinam mais o Capital do que pensamentos de direita. Isso acaba transformando o aluno de comunicação e de humanas como um aluno mais esquerdista. Independente de seu partido, indique alguns pensadores. Existem grandes pensadores dos dois lados. Fernando Henrique Cardoso, o famoso presidente, é um grande pensador do lado da direita. Ele tem suas ideias, ele tem suas filosofias, ele é muito bem visto fora do Brasil, né? Tem várias teses defendidas, mas também, outro grande pensador que é idolatrado, não só na universidade, mas por quase todo mundo, é Marx. Não só Marx, mas como toda a escola de Frankfurt, como Engels, e muitos outros que partiram também do lado comunista da situação. Você lê livros só indicados pelos professores? Ou como é o livro? Como o livro te atrai? Não, eu leio livros porque eu busco informação sobre eles. Eu tenho uma maneira muito peculiar de começar a ler um livro. Eu busco primeiro informação sobre o autor. Eu não compro o livro pela capa, mas a capa realmente é uma coisa muito bonita e acaba influenciando muito na compra, isso é um fato. Mas o autor, a história, principalmente a temática do livro, se ele é literatura clássica, se ele é literatura mais contemporânea. Eu particularmente não gosto muito de livro de autoajuda, então não tenho nada contra, mas eu não prefiro. Eu gosto muito de literatura fantástica e de literaturas medievais. Autores como Orwell são muito bons, que falam sobre um mundo mais real. George Orwell, ele é um cara que tem uma visão muito grande em várias das suas obras, como Revolução dos Bichos, 1984, ele abriu a mente de muita gente sendo bem vanguardista. As coisas que ele falava na década de 60, hoje acontecem. Isso é uma forma muito legal de quem não conhece começar a buscar mais interesse por isso. Também gosto de literaturas mais ditas como nerd, pronto. Senhor dos Anéis, que hoje virou popular, mas durante muito tempo foi taxado como nerd. Harry Potter, Jogos Vorazes. As trilogias fantásticas são mais do meu agrado. Está faltando algo para que o aluno possa ter mais opções e liberdade nas suas posições políticas? Cara, eu acho que a posição política que o aluno vai poder tomar, ela parte mais dele e da situação onde ele se encontra, porque
no meu âmbito lá na universidade, que era o pós, existiam muitos alunos que eram da juventude marxista. Então ele não podia dizer que eu não vou entrar por falta de incentivo. Muito pelo contrário, existia até uma imposição. Mas ele não vai encontrar um ambiente totalmente em paz na universidade. Porque para tomar uma decisão política, ele já vai encontrar vários grupos, inclusive da esquerda, divididos. O que está no poder, no caso, sempre vai querer puxar. E o que está querendo encontrar a forma de tomar o poder, também vai querer puxar. Os feras sofrem muito com isso, porque quando a gente entra na universidade, na primeira semana já tem gente querendo marcar uma reunião marxista, ou então querendo marcar algo do DCE, ou querendo fazer com que você entre de cabeça no movimento estudantil, fazendo com que você se complique. Se a pessoa não parar direitinho e pensar no que vai fazer, ela acaba fazendo sem nem saber o que é que está fazendo. Ela está lá porque ela foi incentivada. Ela vira massa de manobra. E isso faz com que ela não saiba muito bem o que vai fazer no final das contas. Não à toa os grandes pensadores dizem logo assim, né? Que até os 30 você é incendiário. Dos 30 em diante você vira bombeiro. Ou seja, o que você faz até seus 30 anos, com a sua juventude, com o seu pensamento rebelde, você, depois dos 30, quando você começa a constituir uma família, tem uma vida, você já põe o pé no freio. Não sabe muito bem o que é que você está fazendo, aquilo que eu fiz não era tão assim como eu pensava. E você muda a sua forma de pensamento. Isso não quer dizer que você foi de contra. Você simplesmente amadureceu. Obrigado. Valeu. Nos cursos de humanas, existe uma tendência, uma inclinação para pensadores de esquerda, deixando a direita sem nenhum representante? Eu acredito que existe sim. Alguns professores, na verdade, eles até agora, né, falam sobre pensadores, né? No caso, falam sobre os autores da esquerda, e outros nem tanto, né? Não expõem, né, a sua opinião e também não disseminam, né, sobre determinados autores. Se fala pouco, na verdade, sobre esses autores da direita, né? A gente vê mais os professores falando dos autores da esquerda, né? Que, no caso, como o Brasil foi governado por esses últimos anos por um partido de esquerda, né? É o PT. Então aí eu creio, né, que a maioria, assim, se bem que teve a eleição desse ano bem equilibrada, assim, nessa questão da disputa de voto, né, entre a Dilma e o Aécio, mas a minha opinião é essa. Independente do seu partido, indique alguns pensadores que eu gosto do Eduardo Galeano, né, e a obra dele As Veias Abertas na América Latina, né, que fala aí sobre essa questão da invasão, né, dos europeus na América, né, e assim existia essa relação, né, com os países da América, e aí em troca de trabalho, né, eles exigiam em troca de trabalho, como eu posso dizer, espaço na produção econômica. Fidelidade, né? Além do trabalho, da fidelidade, eles exigiam, né, os países europeus, no caso, os países da América que recebiam os europeus, exigiam essa questão do espaço, né, em relação à produção econômica, né, entre outros fatores. Como é que o livro lhe atrai? Você geralmente lê só livro indicado pelos professores de sala de aula? Como é o seu requisito? Assim, por exemplo, poucos são os professores do curso de comunicação social, por exemplo, da UFAL Jornalismo, que indicam livros, né? Pelo que eu me recordo, quem indicou livros para a leitura foi o Bispo, né? Que indicou o Dostoiévski, né? Entre outros, e também o livro Quinto Sivaldo, né? Que indica livros. Então, assim, alguns professores, poucos professores indicam sim livros, mas eu procuro, né, livros de meu interesse através da internet ou de conversa com os amigos, mas nessa questão, assim, nesse âmbito da própria procura, né, através da internet ou
de alguma entrevista vista, né, ou de participação em algum evento que envie com livros, e aí eu vou buscar para saber se me interessa de fato ou não. Na sua opinião, está faltando algo para que o aluno possa ter mais opções e liberdade nas suas posições políticas? Dentro da universidade, principalmente sim, porque são todos os professores, na verdade, que dão abertura, né, e que promovem debates em si de assuntos interessantes, não só relacionado ao que está ali no conteúdo que ele vai, né, disseminar. Mas assim, existe sim um bloqueio de alguns professores que não permitem, né, essa interação, né, essa livre expressão, né, essa comunicação de fato entre alunos e professores. Tanto que em relação a, por exemplo, o tema combate às opressões, né, poucos são os professores na Universidade Federal de Alagoas, falando especificamente do curso de jornalismo, que abordam temas em relação a combate às opressões, que falam sobre a questão da violência da mulher, que falam da questão dos negros, né, que os negros principalmente, dependendo do lugar que moram, são discriminados, né, entre outros fatores dessa questão, da questão dos homossexuais, enfim, essa questão do combate às opressões. Então, assim, alguns professores que ainda tentam, né, produzir, né, dar a oportunidade de ter debates produtivos, né, em relação a vários temas. Assim, acho que deveria explorar mais essa questão, né, da interação aluno-professor, que aí eu acho que daria bons frutos em relação a isso. Obrigado. Se apresente e nos fale um pouco da sua trajetória como escritor. Sou Silvano Gabriel, sou escritor já há 30 anos, santanense. Estou aqui, né, na Bienal, fazendo esse trabalho de literatura do e como escritor, um pouco da sua trajetória. Como falei, né, sou escritor há 30 anos.
Sim. Boa tarde, meu nome é Elias, eu sou representante da editora Os Maiores Livros do Mundo e somos uma editora peruana. Ela nasceu no Peru há 45 anos, na cidade de Lima. O criador desse trabalho, o senhor Alberto Briceño, ele teve essa iniciativa por conta que precisava mostrar para os filhos e para as amizades, vamos dizer assim, as compilações que ele fez com pensamentos de filosofia, com pensamentos de muitas pessoas famosas do mundo que tinha ele feito. Aí ele colocou esses pensamentos em um livro, né? E teve a ideia de fazer livro miniatura. Daí para frente só foi evoluindo, progredindo, tanto na parte da encadernação, na tipografia, diagramação. E hoje, atualmente, já depois de 45 anos, a editora produz mais de 500 títulos em 5 idiomas. E aqui estamos na Bienal de Alagoas, já se não me engano, a 4ª edição que nós estamos apresentando esse trabalho nosso. E graças a Deus as pessoas têm recebido com muito carinho esse nosso trabalho e esperamos voltar sempre aqui para Alagoas. Aí eu quero apresentar o tamanho dos livros. A editora tem 5 tamanhos diferentes. Esse primeiro tamanho, o tamanho maior, ele tem 5 centímetros por 6. Quase todos os nossos livros nesse formato, eles têm mais de 400 páginas. E eles contêm a obra inteira, o texto completo. Depois temos livros do segundo tamanho aqui, que são 2,5 por 4. Aí tem 1,5 por 2,5, tem 1,5 por 1. E tem 8 milímetros por 12 milímetros. Também a editora nossa, por exemplo, editou a Bíblia inteira nesse formato. Essa Bíblia, ela está em espanhol e tem a versão também em inglês. Mas por ela ser inteira nesse formato de livro, a letra não dá para ler a olho nu. Ela é uma letra muito pequenininha, mas com lupa consegue ler. O interessante dela é que está o texto integral dela, tá? Diferentemente com a obra do Pequeno Príncipe, que é uma obra menor, que é um dos seus livros mais vendidos, e a letra é muito maior que consegue enxergar normalmente. Depois nós temos um livro famoso de Leonardo da Arte da Guerra, por exemplo, famoso. O Don Quixote, em 2 volumes, a obra completa. Volume 1, volume 2, obra completa. Romeo e Julieta de William Shakespeare. O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Também, todo legível. Tranquilo para poder apreciar o livro. Temos Contos de Edgar Allan Poe, o livro da Alice. Todas as principais obras clássicas da nossa editora tem. As pessoas vão sugerindo e vão precisando de móveis para eles poderem guardar e também para decorar. A nossa editora tem a equipe de artesãos que confecciona esses mini estantes em madeira maciça. Essa, por exemplo, daqui já dá para colocar até 12 mini livros. Gavetinha abre as portas. Todos eles feitos em madeira maciça. Os puxadores são de bronze. Esse aí é uma peça que dura a vida toda pela qualidade do trabalho. Quem quiser saber mais pode acessar nosso site www.minibooks.com.br. Quais as atrações da Bienal 2020? Tem várias atrações, palestras, oficinas,